Pessoal, tudo bem? Então estamos aqui na nossa série de vídeos sobre abdominoplastia. Esse é o 5º vídeo que a gente vai falar sobre as dúvidas mais frequentes. Hoje a gente vai falar sobre o uso do dreno na abdominoplastia. Você sabia que a maioria dos pacientes acabam tendo necessidade de colocar o dreno no pós-cirúrgico e que a maioria dos cirurgiões também fazem uso do dreno após a abdominoplastia? Estamos aqui no nosso papo de plástica, perguntas e respostas, e hoje a gente vai falar sobre dreno na região abdominal após a abdominoplastia. É muito comum o uso do dreno após essa cirurgia. Por quê? Para que ele serve? Bom, o dreno, ele é um dreno de sucção, ele é um dreno a vácuo, que ele vai fazer força para tirar aquele líquido que acaba se acumulando dentro do seu abdômen. Pode ser um restinho de sangue, pode ser um líquido mais amarelinho que a própria gordurinha e o nosso processo inflamatório produz. Então, esse líquido meio amarelo e meio avermelhado, ele costuma ir saindo por esse dreno, para evitar que ele se acumule no seu abdômen e que depois a gente precise fazer algumas aspirações. Então, a grande maioria dos cirurgiões e das pacientes fazem uso do dreno após a abdominoplastia. Ele é obrigatório? Não necessariamente. Se a paciente tem uma área de descolamento pequena, a gente pode até em alguns casos não utilizar dreno. Se a gente consegue prever que a chance daquela paciente juntar líquido é muito pequena, a gente pode descartar o uso do dreno. Se a gente já sabe que essa paciente vai produzir mais líquido, o ideal é que ela use o dreno para também trazer mais conforto. A princípio a gente fala, né? Nossa, parece que esse dreno vai ser um incômodo, mas na verdade a função dele é trazer conforto e não precisar ficar fazendo punções seriadas, tá bom? Então, grande parte das pacientes que fazem abdominoplastia usam dreno para essa função. E quanto tempo que esse dreno fica nessa cirurgia? Fica em casa? Quanto tempo essa paciente fica em casa com o dreno? Vai depender da quantidade de líquido que estiver saindo a cada dia. Então é super importante que você quantifique, que você meça quantos ml está saindo a cada 24 horas. Além de anotar também o aspecto, se está mais avermelhado ou se já está ficando mais ceroso, mais amarelado. Então no começo a gente pode ter drenos que drenam 400, 300, 500 ml por dia. E com o tempo isso vai diminuindo, 200, 180, 150, 100. Então é importante que faça essa medição a cada 24 horas. Você pode também fazer essa retirada mais de uma vez durante o dia, se por exemplo lá no primeiro dia, no segundo, no terceiro, tá saindo muita coisa. E o coletor, que é a sanfoninha do dreno, não tá dando conta, ele vai acabar perdendo um pouco o vácuo por tanto volume que tem ali. Então você pode fazer mais de uma retirada, anota lá no seu caderninho e depois você vai somar com a próxima retirada. Então vamos imaginar que você tirou às 7 da manhã e deu meio-dia, já tá um pouco cheio até demais, você vai lá, retira esse líquido e anota. Deu 6 da tarde, tá bastante cheio? Tira, anota de novo. Passou a noite, no outro dia você vai tirar que horário? 7 da manhã. Então você vai juntar esses 3 horários que você tirou e somar para a gente saber quanto a cada 24 horas que está saindo. Para o seu cirurgião tirar o dreno, é importante que você quantifique, que você saiba exatamente quanto que está saindo a cada 24 horas, tá bom? Bom, tem pacientes que vão tirar o dreno com 5 dias, tem pacientes que vão tirar o dreno com 7, com 10, às vezes 12 dias. Então, vai depender da quantidade de líquido que cada paciente estiver produzindo. E uma outra situação que pode ocorrer, a gente tem que ficar bem atento, é não perder o dreno antes do tempo. Se a gente colocou o dreno porque a gente não queria que o paciente ficasse juntando líquido e de repente esse dreno sai antes do momento certo de tirar, o que vai acontecer? Vai juntar líquido dentro do abdômen, necessariamente vai ter que ficar fazendo punções, vai ter que pegar uma agulhinha, ir lá e aspirar aquele líquido que juntou. Então, atenção quando você estiver com esse dreno, quando for se movimentar, não tropeçar, não enroscar o pé, não deixar esse dreno num local que você não está vendo, para na hora que você for levantar e andar, não ter perigo. Ou na hora que você vai deitar na cama, traga o dreno junto com você. O dreno, sempre, o ideal é que seja próximo a você, para não ter perigo de enroscar e bater em algum lugar. E às vezes alguma tração tem pontinho em volta do dreno, mas às vezes a força é tão grande que rompe esses pontinhos e o dreno acaba perdendo a função, tá? E a gente acaba tendo que tirar esse dreno antes. Uma outra coisa que também tem que tomar muito cuidado: líquido do dreno só sai, não entra nada.
ou seja, não pode lavar o dreno, não pode querer deixar o dreno limpinho, sem nenhuma carinha de sujeirinha. Não, tá? Porque senão a gente aumenta o risco de infecção nesse dreno, desse bichinho, dessa bactériazinha subir lá no dreno e parar lá dentro do abdômen. Então, do dreno só sai, não entra nada, não tem que ficar lavando o dreno por dentro, tá bom? Ele é um dreno a vácuo, vai funcionar só nessa situação, para tirar o que tá acumulando e não pra gente deixar ele carinha de zerado, limpinho, intacto. Não, não se prendam a esse detalhe, por favor, tá bom? Então, resumindo aqui pra vocês em relação ao dreno, geralmente a gente coloca dreno em abdominoplastia, é importante quantificar quantos ml a cada 24 horas está sendo coletado naquele coletorzinho, que é o dispositivo que vem no dreno. Saber o aspecto também, se está mais sanguinolento ou se está mais seroso, ou seja, se está mais vermelho ou mais amarelado. Do dreno só sai líquido, não entra líquido, então é dali para fora e não jogar nada lá dentro. E cuidado na hora de deambular, de movimentar, para você não enroscar esse dreno em nenhum lugar e não acabar perdendo ele antes do tempo, tá bom? Então eu espero ter tirado a maioria das dúvidas aqui de vocês em relação ao dreno no pós-cirúrgico de abdominoplastia. Tem mais vídeos falando de abdominoplastia aqui, então atenção para os nossos próximos vídeos também, ok? Até mais!